Hoje o Eu Podcast recebe o Marco Merria, advogado, em que já trabalhou em vários casos, defendeu Adélio Bispo, o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, assim como também foi advogado de um bruxo em que esquartejava crianças em Porto Alegre e acabou, inclusive, fazendo um livro depois disso. Além de ser conhecido há muito tempo, amigo meu, participa também no Contraponto da Rádio Independente, como um daqueles debatedores mais enfáticos, que mais ressalta a ideia e às vezes com tapa na mesa. Mas hoje, por enquanto, está tranquilo aqui conversando conosco. Como é que tá, Marco? Tudo bem? Oi, João. Muito obrigado pelo convite para esse podcast fantástico. Tô bem e é um prazer enorme fazer parte sempre de mesas, no mundo virtual, mesmo na rádio, porque se aprende, né? Tu é um excelente mediador, debatedor, então para mim é muito gratificante fazer o programa na rádio e hoje vim fazer o podcast aqui, eu acho muito interessante. Vamos ver o que podemos dar de desdobramento, apesar da minha figura ser muito insignificante, né? O condutor não é very importante, às vezes os antigos, né? Mas na pessoa de advogado eu acho que a gente defendeu muitos processos, e que de certo modo repercute na nossa vida, mas a gente sempre tem que ter uma linha bem clara, né? A figura do advogado e a figura da pessoa muitas vezes não pode se misturar, e quando se misturam geralmente dá problema sério. Então é um prazer enorme estar aqui, é um dos poucos momentos que eu consigo sair da minha vida para falar assim de assuntos que são, de certa forma, assim, de quem vai sabatinar parece ser muito simples, mas para mim é rebuscar lá na mente certas coisas que a gente às vezes tem que apagar porque a gente não sobrevive. É coisa muito pesada, coisas assim, né? E que vive intensamente, né? Vive intensamente, né? Depois de 34 anos de profissão, né, Joel, a gente começa a ter certas diferenças e análise do que se passou. Então, essa temporalidade é muito importante na vida profissional. Saber o que é passado, o que é presente, o que pode ser futuro. E muitas vezes, grande parte dos profissionais e grande parte das pessoas se perdem nessa temporalidade. Então, é muito delicado. Então, o teu programa e até o programa Rádio Independente, Contraponto, ele serve, às vezes, como catalisador. Norteia a temporalidade, o que tu faz. Opa, aqui é uma coisa que não é o teu métier. É uma troca de ideias, são debates. E isso é interessante, porque divide os tempos. Isso que é importante. Então, é sempre um prazer enorme estar aqui contigo e justamente pontuando essa temporalidade, pode ser que eu possa trazer um esclarecimento para o podcast de uma maneira geral. Bom, eu quero começar com o próprio nome já diz, Eu Podcast, Eu é Merria, não é Eu Joel. Quem é o Merria? Da onde que veio o Merria? Qual que é a vida dele? Bom, a família Merria é uma família foragida da Espanha, sefaradins, judeus fugidos da Espanha, que vieram para a Colômbia. Merria é espanhol. É espanhol. E aí vieram fugidos numa parte muito difícil, já antes de 1400 já estavam querendo fugir, a tal ponto que chegando na América Espanhola, desembarcaram México, Colômbia, Equador, mas onde a essência foi México e Colômbia, né? E depois era para o Equador. Meus antepassados fizeram uma das primeiras casas da América, que foi fundada em 1526, tá? Eu diria que antes de 1500 os Merri já estavam aqui enchendo o saco da América. Então é uma família muito antiga, viu, Joel? Uma família de berço muito religioso, até pela conversão ao cristianismo. Eu agora estou voltando realmente para a questão judaica, né? Mas é uma família muito religiosa. Então, meus pais sempre foram muito religiosos, meu avô muito religioso, morreu sendo daquelas pessoas que carregavam o santo de Quito, né? Profundos religiosos, e vem cadenciar o meu pai, que veio trazer para mim o Marco Merria que eu sou. Sou um cara muito espiritualizado, gosto de defender as pessoas que são oprimidas. Então, sou advogado que essencialmente comecei na profissão defendendo as pessoas pobres. Eu trabalhei no escritório do Enio Bassi, onde ali, na verdade, foi a abertura do mundo jurídico, principalmente na concepção do júri, né? Defesa pública. Tu vai me perguntar assim, você gosta de fazer defesa criminal, de júri? Hoje sim, mas eu não tinha muitas coisas, né, João? Naquela época, quem tinha o poder de grande sabedoria, até partiu... faz pouco tempo foi o Dr. Ney Arruda, né? Então era ele que domava a cidade no bom sentido, sim, né? O que dizia era lei, né? O que dizia era esteve lei. envolvido na fundação do hospital, da Univat. Era um homem ativo, então você combater com o Ney Arruda era uma coisa muito difícil, porque ele tinha uma identidade moral forte, tinha um conhecimento técnico e a população não era grande que nem agora, não né? era grande, ele tinha uma boa reputação, então todo aquele que ia entrar na seara civil tinha que enfrentá-lo. E eu não conseguia ter esse enfrentamento. Comecei para as escolas de criminais, por uma contingência, não realmente porque queria. E aí comecei a fazer os júris. E aí a minha vida foi praticamente 34 anos de júri.
Já estou indo para casa de 1.700 júris, tá? E não vejo isso como uma boa coisa, porque o júri, na verdade, todo júri é um júri, toda a compreensão de um julgado ele é complexo e ele vai aos poucos minando a tua mente, né, João? Todo aquele processo que tu trabalhas profundamente, eu dou um exemplo do caso Becker, né, na qual eu defendi o Bayar, eu fui o primeiro a sair... O Bayar Fischer? Bayar Fischer. Eu fui o primeiro a sair e o último a entrar do plenário. Eu comecei quase 15, 16 anos. Eu quero falar sobre o Bayar também. É um caso, é um médico, né? Sim. Em que ele prometia, inclusive tinha comercial, né? Em Sim. rádio. É um homem fantástico, uma inteligência raríssima. Foi prefeito de Roca Salles. Tu sabe que quando ele estava preso, 2 médicos me ligaram do exterior. Naquela época, era o capitão total do processo, não tinha tantos advogados. Hoje, a dinâmica é de ter vários advogados no processo. Eu me lembro que aquela vez, quando eu estava atendendo ele, vieram 2 médicos pedir para que tivesse uma reserva no parlatório, porque o Bayar era um médico andrologista e que os procedimentos cirúrgicos no pênis ele revolucionou. Ele fazia aumento peniano. Aumento peniano, correções penianas, né? Porque grande parte dos homens, de uma certa idade, começa a ter disfunção erétil, começa a ter vascularização errada. Assim. Então, ele trabalhava muito nisso, ele era um gênio. Aliás, ele foi considerado um dos maiores andrologistas do mundo pelo Guinness Books. Mas também foi considerado, a gente não pode esquecer, de um charlatão, por muitos, né? Por isso que foi o processo. Olha, esse que foi a grande mácula do bom profissional, né? O que acontece? De ser tão brilhante foi começado pelos pares ser caçado. Mas onde se perfectibilizou a inocência dele? No plenário do júri. Quando foi feito o plenário do júri, foi considerado absolvido. E por grande maioria, Joel. Foi por 4-0. Eu lembro que o Brasil todo parou, porque ele atendia Sil de Roca, mas atendia Porto Alegre e São Paulo também. São Paulo, ele atendeu muito. Ele atendeu até pessoas de Hollywood, que eu não estou autorizado a falar, mas atendeu pessoas de todo mundo. E vou te dizer, Joel, se justiça é justiça, né? Foi acusação totalmente justa. Nós estamos em grau de recurso ainda, eu acho que não vai mudar o júri, porque o júri é soberano. Mas observe que o que faz um plenário do júri? Ele redime a pessoa parcialmente, não totalmente, mas a condenação enquanto tal, que todo mundo condenava ele como charlatão, isso não se comprovou nada. Ao contrário, o que a gente viu no Bayar é que ele é uma pessoa brilhante. E assim vai ser. Agora, tamanho foi o desgosto dele, né, que ele nunca mais vai fazer medicina. Mas foi processado também, nós temos que dizer, por várias pessoas, né? Alguns disseram que tiveram a perda do pênis. Olha, depois que... A origem do processo seria isso. Mas a origem, tanto do processo civil quanto do processo criminal, eu digo dentro do processo criminal. Essencialmente onde eu trabalhei. Eu não trabalhei no processo civil dele, tá? Então não posso falar. Mas no processo criminal não se comprovou nada. No processo criminal não se comprovou nada. Eu tenho uma pergunta, e acho que essa é a pergunta de quem está nos assistindo, nos vendo agora, como o advogado faz a avaliação se vai defender tal pessoa ou não. Mas isso depois, eu quero saber mais do Merri ainda. Então, é isso aí, Joel. Minha vida foi uma vida de praticamente defesas criminais, tá? Ainda hoje defendo criminalmente, e vou te dizer, eu estava mesmo falando com um colega meu, gostaria de fazer uma libertação, às vezes mudar um pouco a esfera, e já estou fazendo, eu dou muitas aulas virtuais, eu escrevo muito, né? Quantos livros já tem publicado? 12 livros publicados, vou para mais um. Eu não paro de escrever, então assim, o meu viés daqui para frente é escrever. Então eu quero ser, dentro do júri eu acho que já tenho um livro de referência. Mas hoje no Brasil dá para viver só da escrita? É difícil. Dá para viver a escrita, o livro traz o curso. E o curso que dá os valores. Liga uma coisa ao outra. Liga. Então tu realmente vai fazer livros em que, na verdade, tu vai fazer curso. Então, os cursos que dão dinheiro, né? Hoje tem colegas meus milionários. Tem colegas meus, na verdade, que já abandonaram a advocacia para dar aula. Eu não quis chegar nesse patamar. Mas a ideia é o seguinte, às vezes tu faz uma turma de alunos compensa, às vezes, um semestre de trabalho. Né? Quer dizer que é bom. E o início da carreira para o advogado é bem difícil, né? Porque até fazer o primeiro processo, ganhar isso... A ciência jurídica e os julgados no Brasil, quando eu comecei, Joel, era muito demorado porque os processos eram físicos. Então, assim, para tu ter uma reputação de vitória, tinha que ser 3, 4 anos, tá? Hoje, Joel, com a questão virtual, tu tem uma reputação em 1 ano.
um ano e meio tu começa a ter reputação. São mais rápidos os são processos? São mais rápidos, os jovens. Então, assim, existe hoje, por exemplo, as redes sociais te estabelecem uma reputação daquilo que tu é e não é. Né? Então, vamos imaginar assim, hoje nós estamos no mundo virtual em que todos estão na mesma corrida. Tu sendo bom, tu sendo medíocre, tu sendo excepcional, tu sendo um cara farsante. Tu está na mesma corrida no mundo virtual. Ele vai vender o peixe como se soubesse fazer tudo. E aí que está o grande problema acho que Humberto Eco já diz isso aí, né? Que, na verdade, as redes sociais elas não apresentam as pessoas que são cultas. Eu vou dizer o seguinte, redes sociais permitiu que todos tivessem a voz. Então, muitas vezes, tu vai perder para um cara que nada sabe, mas muito se expõe de ideias. E qual é o problema da exposição de ideias? É que acaba-se a cadeia hierárquica de conhecimento, né? E essa cadeia hierárquica de conhecimento deixa de existir e você é apenas mais um número dentro do número. Então, eu sou mais um número dentro do número, dentro do mundo virtual. Se você não fizer o que tu está fazendo, podcast, se você não tiver Instagram, se você não tiver publicações... Inserido. Tem que estar inserido e tem que ter o espaço de fala, você tem que ter o espaço cultural, o espaço de aprofundamento muito grande. E hoje, por incrível que pareça, as redes sociais elas passaram por uma metamorfose, viu, João? Muito interessante. A princípio, você coletava informações leves das pessoas que você queria, e aí você dava um ensinamento leve. Hoje não mais existe isso. Hoje o cara que quer fazer curso, o cara que te determina pagar para ter conhecimento, tem que ter conhecimento. Então, se não tem conhecimento, você é um engodo. Então, hoje eu já estou aproveitando essa alternativa, que no primeiro momento era igual a todos. No segundo momento, as pessoas que querem investir, digo, não, eu quero investir alguém que sabe. Então, para a tua pessoa que tem uma certa experiência e está sendo legal o mundo virtual. Mas o começo da competição, enquanto tal, por quebra de cadeia hierárquica de conhecimento, por ninguém querer ter essa escala, todo mundo igual, mas você vai enfrentar essa igualdade. Mas tem que enfrentar a igualdade. Depois você vai no segundo pico de ascensão, dizendo, bom, esse cara sabe, tem história, pode fazer algo por mim. Merria, também, quando tu te formou e agora, o número de advogados aumentou muito, né? Também os processos ficaram mais fáceis, né? O direito do consumidor tem um saque da empresa, eu entro lá e resolvo, não preciso necessariamente de um advogado. Né? Muitos processos não é mais necessário advogado. Qual o futuro para o Marco Merria dos advogados no Brasil? Olha, eu vou colocar o futuro do advogado sob duas óticas muito profundas. Primeiro, as redes sociais, segundo, inteligência artificial. Então, são dois conatos, são duas bases que, se o advogado não se aprimorar, ele vai quebrar a cara. Redes sociais. O advogado que não se apresenta nas redes sociais, ele não está no mundo. Certo? E a pessoa tem que ser boa, beleza, tem que mostrar que é bom. A pessoa, hoje nas redes sociais, as pessoas acompanham a evolução do advogado. As pessoas acompanham o dia a dia. No meu caso, eu praticamente posto todos os dias e até posto quando estava escrevendo. As pessoas sabem da minha vida. Precisa fazer isso, precisa estar inserido. Precisa estar inserido e quem não está inserido, você está fora do quadrante. E faz isso não por ego, por uma necessidade profissional. É uma necessidade profissional. Isso aí não é pessoas que não podem. Ontem mesmo eu estava falando com o Bruno Conra, que é um cunhado meu, e ele é um excelente lenhador. Um rapaz que faz a vida cortando mato. Eu digo, Bruno, faz um Instagram, Bruno Lenhador, e faça a narrativa. Porque as pessoas, Joel, assim como tu, as pessoas gostam de saber o que o Joel faz. Como o Joel começa, qual é o performance social dele, o que ele é. As pessoas curtem isso. Né? Então elas gostam de saber, digo, Bruno, corta o mato, vê como é que é, hoje eu vou cortar meio hectare e faz a construção. Quando se machucou, de que maneira como se machucou, como é que ele corta a árvore, como é que ele puxa o trator, como é que ele corta. Quantas horas por dia? Esse exemplo, ele serve para reportagem do que eu faço. Então, muitas vezes, o que você tem que fazer? Dizer que está fazendo audiência, dizer que está fazendo júri, dizer que você está escrevendo, dizer que você está almoçando, mostrar que você está comendo. Bom, é banalidade, não é? O mundo virou hoje uma porta aberta e uma janela para as pessoas te curiosearem. E não adianta, Joel, se você for retrátil a isso, você não está acompanhando a mente da... Não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Acha negar a tecnologia, a evolução das coisas e as redes sociais é uma falácia, porque não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Pela primeira vez na vida já estão comprovando que o cérebro e o número de autistas
de criança nascendo é justamente maior. É maior, e por causa dessa geração que tem a capacidade manêmica de só olhar a tela azul, né? Ou seja, nós estamos o nosso gene já estão transmitindo aos nossos filhos uma incapacidade de raciocínio. Bom, agora entra a segunda questão da inteligência artificial e como vetor o ser humano. Cara, nunca esteve tão bom para as pessoas que querem trabalhar e batalhar no que querem para ganhar dinheiro. Nunca teve tão bem isso. E eu dou uma similaridade com jiu-jitsu. Hoje, quando tu vai treinar jiu-jitsu, você entra com jovens que não têm a pegada, não querem treinar, tem medo de treino, tem medo de se rolar, tem medo de competição. Medo de se machucar? Medo de se machucar, medo de tudo. Bom, o que isso representa no mundo? Que as pessoas hoje estão muito moles. E eu digo muito mole o seguinte, elas não têm uma disciplina férrea, elas não têm um querer, elas não têm um objetivo, elas não têm uma construção pessoal de vida, o que favorece aqueles que têm. Então, nunca se abriu tanta possibilidade de conhecimento, nunca se abriu tanto fomento de você ser bom, e mesmo assim as pessoas não querem evoluir dentro desse quadro. Ou seja, não querem, não têm capacidade, não têm tração, não têm objetividade, não têm espiritualidade. As pessoas se perderam no contexto, digamos assim, de um sistema tão amoroso de não evoluir, e ficaram. E aqueles que, por outro lado, querem romper essas barreiras, que é uma barreira pessoal, é um jogo pessoal que tu tem, e você quer romper essa barreira de construção, assim, você tem tudo pela frente. Então, por incrível que pareça, a previsibilidade daquele que hoje tem uma objetividade, daquele que estuda, daquele que se dedica, daquele que não tem medo de perder, daquele que trabalha bastante, Joel, é de sucesso milionário, não tenho dúvida. Tá? Então, por um lado, esse vetor cria pessoas que estão muito fragilizadas, não têm capacidade. Por outro lado, a exceção está muito forte. Aquele que trabalhar e estudar vai ter sucesso. Daí nós entramos no segundo vetor, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial veio na verdade, aí, com a criação aí a inteligência artificial tem desde 1997. Então, nós temos os aportes da inteligência artificial. Hoje ela veio para demonstrar o quê? Que as inteligências neurais já estão começando a pensar por si. Bom, o que isso corresponde? Que aquele que não acompanha a inteligência artificial, que aquele que não souber usar a inteligência artificial, mesmo aquele que é forte, ele vai ficar atrás porque as redes neurais vai suplementar o bom profissional, certo? Ele vai botar que um bom profissional apenas usa a inteligência artificial como ferramenta de sucesso. E o que ocorre, Joel? Todo aquele que faz o cola e traz, todo aquele que copia e traz, ele não se transforma em um bom profissional. Ele se transforma no profissional. Porque não pensa. Porque não pensa, porque não lê. E o fundamento da inteligência artificial é o seguinte, ele cresce de acordo com a tua capacidade. E o que tem de muito interessante na inteligência artificial? Ela tem uma capacidade de regeneração em cima daquilo que tu dá para ela. O que não serve para ela, ela segue para outro. Uhum. E o que acontece? Com as tuas perguntas idiotas, ignorantes, ela dá o quê? O erro, paradigma de erro. Então, ela sabe que tu é um erro e não um acerto. Uhum. Agora, se tu é um acerto, ela vai trair toda a inteligência neural para ti, para que você cresça. Foi feito agora no ano 2023, foi feito em Illinois, no estado americano, foi feito um exame de ordem na qual os advogados poderiam usar a inteligência artificial para a complementação das provas escritas. Chegou-se à triste conclusão que as inteligências artificiais erravam na citação, acertavam no aparelhamento legal e erravam no discurso de convencimento, ou seja, eram muito otimistas. O que isso quer dizer? Que o advogado ainda está para carregar as baterias da inteligência artificial. Ainda precisa dele. Precisa. Bom, e advogado, a gente quando põe ele, digita no Google Marco Merria, né, aparece de que o Marco é um advogado que defendeu várias pessoas, várias personalidades. E eu gostaria de saber como o Marco, como advogado, escolhe. Bom, alguém, por exemplo, o Bruxo de Porto Alegre, começar por ele. O cara esquartejava crianças, o Bruxo, né? E aí foi descoberto por uma vizinha, a vizinha denunciou, a polícia chegou no local, o cidadão foi preso. Aí precisa contratar um advogado. E aí sai de Lajeado, um advogado chamado Marco Merria diz, não, eu vou aceitar. Como é que foi essa negociação? Tu aceita? É uma questão financeira? É uma questão, se tu não defender, outro defende? Eu vou te contar primeiro. O Bruxo, por exemplo, ele sempre foi inocente, de cabo a rabo. Mas tu acreditava nisso, não? Sim, acreditava. Acreditava nele porque é o seguinte, hoje em dia, Joel, para tu esquartejar criança, certo? Veja bem, você quando pega ler um livro, né,
eu estou lendo um livro ali, Canibais, da tua estante, né? Tu entende-se que tenha efetivamente uma realidade de canibalismo. Então, todo o início de qualquer obra, todo o início de qualquer crime tem que ter o crivo da realidade, tem que ter a fonte da coisa ser crível, né? Tem que ser possível, né? Tem que ser possível, tu deu a palavra precisa. Tem que ser possível. Pô, quando eu fui conhecer esse caso, eu nem estava aqui. Na verdade, eu estava viajando. Mas antes de chegar nesse caso, tem uma coisa muito importante, por isso que eu vou dizer a ordem, como funcionam os processos para mim. Não é você que escolhe o processo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Isso é para quem está escutando, é muito importante. Não é o advogado que escolhe o processo, é o processo que escolhe o advogado. É o processo que escolhe o advogado. E quando tu é escolhido pelo processo, cara, tu transforma a vida do processo. Então, muitas vezes, quando você... Mas não é o dinheiro que escolhe o advogado, não. Não Depende do dinheiro, contrato Merria. Se não tem, contrato outro. Eu vou dizer o seguinte, o grande advogado, eu não me considero grande, mas os grandes processos que eu peguei, a última coisa que eu pensei são valores. Sério? Sim, as últimas pessoas que eu pensei valores. Os valores vêm na sequência. Não quero te coagir aqui, mas olha... Mas tu ganhou dinheiro com esse processo. Eu ganhei muito dinheiro e vamos continuar ganhando mais dinheiro pelo seguinte, mas não... Veja bem que coisa interessante. Vou dar um exemplo de um processo na qual eu ganhei muito retorno. Não sei se você se lembra de um atropelador ciclista que aconteceu em Porto Alegre. Tá? Sim, então, que era promotor, era do judiciário, não era? Ele atropelou e fugiu, né? Ele atropelou várias pessoas. Eu estava na Europa e eu vi na TV, por isso que eu digo, a gente tem que pensar muito. E eu digo, mas quem é esse cara louco que atropelou um monte de ciclista, doente mental. mental. E a coisa era tão violenta que ninguém queria pegar o processo. Qual não é a minha surpresa? Eu estava lá na França, eu vi o pessoal da Massa Crítica fazer passeata e eu... aplaudindo, né? Tu vê como o mundo advogado é o mundo do advogado. Se tu deixar levar pela essência do processo, ele é fantástico e é essencialmente vitorioso. E tu já julga antes também. Não é que tu julga, tu vai na vibe de todos. Tu vai na vibe de todos, isso aí, o que acontece? Nesse caso, eu chego em Porto Alegre, 4 dias depois me chama o presidente central para me ter atendimento com ele. Para mim ser advogado dele. E eu fui advogado dele. Quando eu li o processo, cara... Nós vamos te tirar isso aqui, nós vamos tirar daqui de qualquer jeito. Porque eu vi o que aconteceu, que a Massa Crítica mostraram todas as imagens dele atropelando, mas não mostraram a imagem anterior. Qual que era? Que era vários ciclistas cercando, largando bicicletada em cima dele e ele com o filho apavorado. Na verdade, ele saiu dali de fuga para não apanhar ou para não ser morto. Isso é um papo, tá dizendo para mim, de advogado. Não, o que de fato aconteceu. Tu quer me convencer eu vou dizer porque... Eu tô ficando até bravo contigo. Eu vou dizer como que aconteceu. Tanto é que teve a sessão do habeas corpus, no qual, aproveitando o habeas corpus do colega, eu fui fazer a trivela, conversar com os desembargadores. Ele saiu justamente por causa disso. Sabe por quê? A ideia do Massa Crítica, o nome já dizia, é estabelecer um raio de ação para que o motorista não entrasse nas vias de ciclista ou desse espaço para o ciclista. Só que já existia um histórico na França, na Alemanha, em outros países, de usar muita violência com os motoristas. Não era um caso isolado. Está me dizendo que é mais ou menos o que acontece. Pegar aqui a nossa capital, Porto Alegre, que tem um corredor. Sim. A linha branca é do motociclista, né? Sim. E aí tu tem que deixar um espaço porque tu sabe que eles vão passar. Se por um acaso, tu é do interior que nem eu, assim, leigo, né? Sim. E aí tu deixa, eles passam e quebram o teu retrovisor. É isso aí. Foi isso aí. E nas devidas proporções, João, o que eu quero dizer disso aí? Estou quase defendendo o cara contigo. Não mas o problema é que a gente vê o direito, tem coisas indefensáveis no mundo do direito, tá, Joel? Tem coisas indefensáveis que realmente... Vou dar um exemplo. Tem coisas que eu não defenderia, por exemplo, quando morrem muitos jovens. Eu não vou citar o negócio porque eu não me sinto bem. Ou quando faz uma maldade muito grande com alguém, que tu lê o processo aqui, não vou fazer. Então tu tá me dizendo que tu tem que acreditar na inocência. Se não acredita... Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que acreditar na sensibilidade que aquilo ali não é como se demonstra ser. Certo. Né? Teve uma razão. Teve uma razão. Teve um escrutínio que, às vezes, o que acontece? A mídia, a polícia, o promotor, o próprio juiz... As redes sociais. As redes sociais. Eu era do tempo que não tinha redes sociais. Se fosse, meu Deus do céu, nós ia produzir muito mais. Sabe que tu fala isso? E hoje de manhã eu falava na redação sobre isso, numa reunião que nós temos toda segunda-feira. E aí, na reunião, foi dito o seguinte, que a mulher que foi morta a tiros e o marido dela fugiu aqui na parte alta do vale, fugiu para o mato, voltou só depois de meia hora e todo mundo na rede social, mas como? O cara sai de casa, houve 4 tiros, não volta para casa.
Joel, estava querendo chamar, mas alguma coisa tem de errado. Como é que o marido sai de casa, pula a janela, deixa a mulher sozinha dentro de casa, dormindo, aí chegam pessoas, matam a mulher e ele volta meia hora depois. E aí agora foi comprovado de que ele é inocente. Que de fato a morte dela já estava encomendada por uma dívida de pessoas que deviam para eles e não queriam pagar. Isso aí. E eu disse, olha só como a gente vai na onda, na massa, como é que é o nome disso? Massa crítica. Massa crítica, tu vai indo na onda. Vai. Por exemplo, o Bruxo Silvio, né? Se vendeu 60 dias de jornal em Porto Alegre de alta intensidade, aumentaram as vendas de 35%. O jornal do Vale dos Sinos, todo aquele jornal, tiveram um pico enorme. Mas também, né? O cara não, esquartejava criança. Mas para tu ver como... Essa é a notícia. A notícia, esquartejavam criança e não só esquartejamento. Tinha o culto de Lúcifer. Então tinha o pentagrama. Já tinha matado outras crianças para dar. História. Daí já disseram que tinha matado outras crianças, já disseram que tinha feito horrores. Então a história é o que... Ele era satânico, né? Ainda é satânico, mas quer dizer, ele nunca matou criança, tanto é que todo mundo sabe que isso foi uma farsa, um delegado. E ele é satânico mesmo? Ele é, sim, ele é satânico, ele é luciferiano. Como é que é negociar com alguém que... Porque tu é cristão e alguém que... Como é que é muito interessante tu falar com uma pessoa que tem a fé de Lúcifer, porque o Lúcifer, na verdade, é um anjo da luz, né? Lúcifer, luz, ele vem da luz. Então, todo luciferiano, toda pessoa assim que trabalha com essa coisa assim, são pessoas extremamente inteligentes, sabe, João? E eu sempre tive curiosidade de conhecer muitas coisas, né? De coisas místicas, então assim, para mim não foi surpresa, porque eu defendi um cara em Venâncio, não sei se tu te lembra, de um pai de santo que matou um pastor. Ele matou um pastor, saiu na imprensa também, e a partir dessa estrutura eu comecei a defender situações religiosas. E tanto situações religiosas que eu também já processei igrejas poderosas, eu não vou dizer o nome da igreja. Sim, eu lembro de um processo de uma mulher em Lajeado que tinha uma empresa de ar-condicionado, doou para a igreja como dízimo, segundo ela foi coagida, e aí por surpresa, eu descobri faz poucas semanas atrás, que a igreja teve que pagar mais de 100 mil reais de volta, se não me engano, para ela e para o marido. E o advogado era o Merria. Sim, justamente eu. Então, para tu ver como é a coisa. Eu fiz jurisprudência no STF, no STJ, e a BBC fez uma entrevista comigo, foi muito interessante, porque a BBC, essa igreja, eles iam botar na Inglaterra. E em razão do julgado que eu tive, eles não tiveram acesso, como imaginavam, na Inglaterra e na África, eles foram expulsos por causa desse julgamento que eu fiz. Bom, só para contextualizar, é uma igreja que tem em várias partes do mundo, sim, em que pede o dízimo, e inclusive diz, quem dá mais, né? Aí, tem um filme, o diretor deles tem até um filme aí, fortíssimo. Não, eu não vou dizer o nome do cara, não. Mas por mim tu pode dizer. Não, mas... Acho melhor não. Não quero dizer, porque eu estou em litígio. Eu tenho também uma cliente muito forte, que é a André Surak, que também está processando. André Surak? Por que tu é advogado dela? Porque eu estou processando essa igreja do mesmo modo. A igreja, que ela é pública, ela coloca nas redes sociais dela que perdeu milhões. Ela perdeu muito dinheiro e nós estamos processando. Então eu não quero falar mal da igreja em si, porque eu acho que a igreja, eu acho que 80% da igreja são boas. São igrejas boas. Ninguém vai para a igreja para fazer sacanagem, entendeu? Os pastores muitos vão. Mas pode ser, mas eu acho que 80% são bons. Assim, Joel, é que nem você conceituar uma vila perigosa, né? Grande parte é trabalhadora. Sim. Então, alguns assim, que estragam. Tu disse tudo. Então, por exemplo, desses 80% de bom, eles entram nos 100% que são ruins e não são. Então, assim, eu prefiro. Eu sou um homem que eu fui criado praticamente dentro do presídio, tá, Joel? Então, assim, meu mundo foi sistema prisional. Eu aprendi uma coisa. Nunca foi preso, né? Só já fui preso quando novo. Foi preso? Fui fazendo movimento político estudantil, já tive preso, sim. Apanhou, não? Apanhei, já fui preso, já tomei na latinha como é que é o nome da latinha, aquela de azeite de oliva, azeite de soja, aquela amarelinha, agora me falta o nome, cortadinho, já tomei na latinha de azeite, água dentro do presídio. Foi preso em Porto Alegre? Aqui em Lajeado. Lajeado? Aqui em Lajeado, sim, já fui preso faz movimento estudantil. Em Porto Alegre também já fui. Então tu não é polêmico de hoje no Contraponto, é polêmico... Eu já fiz movimento estudantil, muito movimento estudantil, né? Eu fiz muito movimento estudantil, eu gostava de política, as minhas prisões foram extremamente políticas, não tem nada a ver com institutos criminais, assim, mas eu já vi o bater da porta, assim, de que fica atrás, tá?
Conhece, então? Conheço, é muito ruim, cara. Até porque quando tu faz movimento estudantil, tu faz pelas pessoas que são pobres, pessoas. E esse sempre foi um viés, sempre defender as pessoas. E aí que nasceu a ideia de defender pessoas, né? Diz, olha, eu vou me formar advogado, parece filme, e aí Sim. eu vou defender os oprimidos, Foi que nem isso. eu. Assim. Essencialmente foi isso. Essencialmente, dentro do cárcere que eu tomei essa ideia de defender, porque eles estavam demorando coisa de Porque piar, o né? teu pai é veterinário, É. né? O pai não tem nada a ver. Tem alguém da família que é advogado, não? Sim, tem um tio meu do Equador que foi ministro já no Equador, já advogou para empresa americana. E tu sabe, por causa desse meu tio, eu não fui para Cuba. Eu queria muito para Cuba junto com o Paulinho Gregório, essa turma toda, e, cara, e o Petri não conseguiu me botar para Cuba. E eu não sabia porque até que um dia o Paulo Petri me chamou, olha, não vou poder te colocar, porque tu Eles foram fazer lá um curso de militar, né? Na selva, tudo, né? Eles foram preparados para tudo, mas era legal. Paulo Gregório era teu parceiro? Era o meu colega, mas eu era muito mais assim, muito mais amigo do Paulinho Petri. O Paulo Petri foi um grande... É fundamental para a pessoa. Liberdade de tomar uma água, tu entende? Tu chegar daqui agora, eu vou comer um pastel ali na frente. Cara, isso são coisas que não tem preço, né? A liberdade, ela vale mais que o próprio capital. Tu que foi preso, sabe muito bem disso. Sei muito bem. Ficou muito tempo, não? Foi horas que eu fiquei, foi de 8, 9 horas. Só o tempo de apanhar e ser liberado. O tempo de apanhar lá em Porto Alegre também, a gente apanhamos, levamos lá no Jumbão, mas saímos correndo. Só o tempo, mas é a gurizada medonha, né? Dos 19 anos, isso aí era o... E eu até, por incrível que pareça... Que ano é isso? 70? Não sei, 80 e poucos. Cara, naquela época, até o Paulinho Petri foi junto, acho que foi junto comigo, o Paulinho Petri preso, são todos presos, foi horrível. Mas a questão é a seguinte, cara, por incrível que pareça, isso me fez ver muitas coisas, sabe? Primeiro, não fazer coisa errada, isso eu já tinha de berço, mas assim, de tudo... Não muito errada, porque errado não era, né? Foi preso, certinho. Foi preso, não, a brigada nos levou lá, porque nós estávamos pichando do muro, o muro era do nosso correligionário, nós era agitador, foi um escarcéu, meu pai... Mas o problema é que fomos presos, né? Então, se existe uma mácula, o preso político é um preso político, mas é preso, né? É preso. É preso, tu entende? Então é ruim. Eu fui dar um curso e, por incrível que pareça, né? Os caras pediram para ler história e os caras eram muito bons no curso e me botaram essa atração da prisão. Eu quase chorei. Até chorei, pedi dar um tempo, por quê? Porque assim foi um momento que muitos dos meus parceiros morreram. Paulo Petri morreu. Tem outros que já estão muito doentes, tem pessoas que eu não vejo mais. Então, nesse movimento estudantil, que quando é aguerrido dentro do sistema de esquerda, muito pesado, que era, né, as pessoas vão aos poucos falecendo. Né? Teve o Didi, que era do MR8, faleceu. Então, as pessoas que tu tinha como referência forte de que realmente vamos pegar na arma, vamos só fazer política universitária. Mas o Brasil era outro também. Era outro. E outra coisa, né, Joel? Por exemplo, você discutia assuntos e realmente tentava colocar em prática certos assuntos, né? Você ia para a vila discutir com as pessoas, você conversava nas universidades, né? Você fazia campanha. Hoje não tem nada disso, né? Hoje você não vê mais isso, mas o idealismo existe. E uma coisa muito interessante, por que pareça, se eu tenho o dom de falar muito em público, eu adoro falar em público, eu aprendi muito das cúpulas marxistas que vinham visitar o Brasil, soviéticos e tal. Muito da fala e da voz, né? A oratória é muito importante. Oratória de peso. Vamos falar alto e vamos compreender. Sabe? Mas isso que eu digo assim, devagarinho, que eu assustei vocês. Isso que eu quero dizer para vocês, isso é natural. Por exemplo, você tem que dar um discurso para mais ou menos te assustar. Tu tem que dar um discurso assim para 100, 200 pessoas só no gogó. Sim. É tipo o professor que fala baixinho, né? Aí tu não consegue, tu te cansa. Então, e a oratória que eu aprendi é da essência deles. Então, assim, tu me dá um microfone, cara, eu falo para 1000 pessoas. Não, eu vi, vocês fizeram um manifesto, o AD, a turma ali na BR-386, mas ficou falando o tempo todo. Claro, mas se tu me ficou horas falando. Não, mas se puder, eu falo 6 horas. Eu fiz um júri que eu falei 8 horas. Eu falei 8 horas. Não parei de falar e fui fazendo defesa. Mas isso tudo pelas bases de onde que eu tinha desde o começo. Então, assim, a gente aprendeu a falar sem microfone, voz alta, clara e objetiva. Agora, foi preso por ser de esquerda, né, pelas suas convicções, e acabou defendendo um cara que esfaqueou o Bolsonaro. Coincidência? Como é que parou para defender o Adélio, hein? Bom, na verdade, o que aconteceu? O Adélio Bispo tinha algumas reclamatórias trabalhistas com o Pedro Posa, que era de Minas Gerais. O Pedro Posa era amigo meu e do Zanoni.
E aí O Zanoni é outro advogado. Era um grupo, fizemos uma célula, uma esfera defensiva. Mas antes de fazer essa esfera defensiva, o Pedro Posa foi chamar a Polícia Federal. Chegou lá, não sabia o que estava acontecendo. Quando prenderam o Adélio, a pessoa foi lá, a primeira recepção do Adélio, foi na Polícia Civil, depois foi remetida à Polícia Federal. Quando estava na Polícia Civil, inclusive tem um livro na Amazon, compre o livro da Amazon, que fala toda... Eu não te dei esse livro, né? É por encomenda, eu vou te dar esse livro. Não dá, mas eu tenho uma pergunta. Tu vai falando, a grande pergunta é quem pagou os advogados? Olha, cara, no livro. Que eu jogue nem no livro, tá? O livro tá lá. Mas tá olha mesmo? Só, tá lá no livro. Quem pagou? Da onde veio o dinheiro para Olha só, não, mas deixa eu te contar para nós chegar no livro. Pô, daí eu cheguei, o Pedro Posa atendeu o Adélio Bispo, que estava na Polícia Civil, e quando ele viu que a bagaça era grande, chamou toda a equipe. E eu estava aqui no Sul, cara, eu vou te dizer um dos casos, eu acho que eu coloquei até pro pessoal da própria rádio, numa matéria que eu fiz semana passada. Cara, eu não sei se eu faria de novo essa defesa, porque foi o seguinte, eu fui muito ameaçado já. É mesmo? Muito ameaçado. Fui muito ameaçado. Porque eu tomei tiros, assim, desse aí. Meus colegas foram ameaçados, né? Tem coisas que aconteceram comigo, não dá para falar aqui na rádio, não dá para falar aqui no podcast, onde eu te falo pessoalmente. Pô, cara, então assim, eu tomei... a gente foi muito ameaçado por uma coisa que a gente imaginou que era um ideal defensivo. Pô, era muito pesado. Então, qual é a minha parte dentro do processo? Os mineiros criaram uma tese defensiva, mas eles me chamaram porque, querendo ou não querendo, nós gaúchos, nós temos uma posição bem clara de problema, tá? Se o dia tu trabalhar em qualquer região, eles vão chamar o povo gaúcho, porque o povo gaúcho consegue botar no senso prático sem medo, sabe? O que é, o que não é. Até pode ter consequências, tá? Mas tu diz. E tem muita gente, às vezes, tem medo de dizer o que tem que ser dito. E eu peguei o processo, quando eu vi, nós chegamos à conclusão de que a circunstância aquela era que o cara era louco. Completamente. Ele é louco mesmo? É louco, totalmente. Não falava nada com nada. Então nós fizemos o pedido de sanidade mental, que foi aceito pelo MP, pelo juiz. Fizemos depois a abertura, deu um incidente de sanidade mental e concluiu-se que ele era uma pessoa com alto grau de deficiência mental. Por que ele tentou esfaquear o Bolsonaro? Ele tinha ideias, como é que o termo que ele usou? Ele criava um mundo de alucinações. E não era desse tempo, era muito tempo. Então ele criava muitas alucinações. Ele disse que a maçonaria estava por trás do Brasil. Ele dizia que ia haver separação de dois grandes mundos no Brasil, entre o Bolsonaro e os demais que é da esquerda, que ele acertou. Ele dizia... É totalmente louco, né? Porque hoje está bem polarizado. Muito. Ele disse que ia haver polarização, disse que ia haver a destruição de floresta. E criou um quadro assim que era necessário a morte do Bolsonaro. Né? Um quadro de alucinações. Daí nós tínhamos um grande psiquiatra, um dos maiores psiquiatras do Brasil, o Andy Lobo, fez uma matéria com ele. Fez uma matéria, fez uma entrevista com ele e nós chegamos à conclusão que ele realmente era uma pessoa que não merecia estar preso, mas de tratamento. Tanto é que eu fui o último a estar com ele, né? Eu não sou mais advogado dele, apesar de ser relativo curador, o curador Zanoni, não sei se eu não sou curador Zanoni. Qual que é a diferença do advogado dele e ser curador? Curador é que ele tem a responsabilidade pessoal de, independente das questões defensivas, ele tem que cuidar medicação, médico, ver como é que ele está, responder os atos da vida civil, ver se vai dar matéria ou não, porque até hoje o pessoal quer uma matéria, né? Quer ver se pode entrevistar ele ou não. Quer ver que pode entrevistar. Tá, mas nesse caso, o advogado, porque o Adélio não tem dinheiro, né? O Adélio é louco. Nunca teve dinheiro. Como é que paga o curador nesse caso? O Estado que paga? Nesse caso foi o juiz que nomeou a banca como curadores, mas ficou especialmente no meu colega de Minas. Mas tem uma coisa nessa questão... Mas ele não recebe dinheiro. Não recebe. Nós não recebemos dinheiro. Até hoje, eu vou te contar, até hoje, Joel, nós passamos por vários processos de investigação, né? E esse processo nós temos que ganhar na posteriori, assim, como uma contratação simples. Inclusive, o meu colega fez, salvo engano, quis cobrar uma quantia dele. E os parentes, no primeiro momento, a igreja, queriam pagar tal e tal. Depois viram que a dimensão é essa, daí cristalizou no nada. Ninguém nos pagou. Porque foi uma notícia mundial, né? Foi uma notícia mundial, mas como eu te disse, Joel, eu não imaginei que ninguém imaginou que a coisa seria assim tão forte a ponto de que essa facada pudesse eleger o presidente. É aquela história, quando tu vai num baile
e daqui a pouco tu chega no baile, matam 4, 5, tu tá lá dentro do baile. Tá junto. E a bala e uma faca passou por ti do lado e tu salvou um outro cara e daqui a pouco tu tá naquilo. Vai ser ouvido. Vai ser ouvido, tu tá inquirido. dentro, tu é testemunha e daqui a pouco... Então, eu, na verdade, foi um grande caso da minha vida. Foi. Agora, se eu pudesse voltar atrás, relativamente eu voltaria atrás. Por quê? Porque eu fui muito ameaçado. E não só eu, como minha família. Minha filha, entendeu? Tu tem filhos? Tenho filhos, sim. Quantos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Tenho uma filha chamada Tayene, Rus e Ranur. Como é que é? Tenho uma filha chamada Tayene, Tayene. o Rus e o Ranur. O Rus? Rus e Ranur. Esses nomes não são brasileiros, né? São diferentes. São diferentes, na verdade, eu acho que são hebraicos, né? São Rus e Ranur. Isso porque da tua Agora eu comecei formação a voltar, judaica. Não, por leitura. O Rus, na verdade, foi um grande rabino e Ranur foi um grande... Existe um grande líder ali nas profundidades da Rússia aí, que se rebelou contra os romanos, que era Ranur, um grande general. Eu botei o nome deles ali. Diferente. São grandes, já adultos, não? Não. Um tem 4, 6. E a minha filha mais velha tem 35 anos. E vão para... A mais velha não foi para o mundo direito? Não? Hoje já foi para o mundo direito, já tem 3 escritórios no Brasil. Tá, inspirada no pai. Eu diria que está melhor que o pai. porque o Joel tem uma coisa em Lajeado que é uma coisa fantástica. Tu bebe da água de Lajeado e tu sobrevive em Lajeado, dificilmente tu vai sair dela. Porque o clima é bom, né? Eu gosto, o povo é bom. As pessoas assim reclamam, por isso que assim quando a gente fala que a gente quer ver Lajeado bonito. Né? Tu reclama bastante de Lajeado. Porque Lajeado merece ser bonita. Eu acho que o centro poderia ser bonito, sabe? Eu acho que nós poderíamos investir mais em Lajeado. Nós poderíamos ter umas universidades mais abertas para a população. Joel, a nossa população é muito bonita, é muito legal. Eu gosto do povo lajadense, porque senão eu não estaria aqui. Eu recebi inúmeras propostas para trabalhar em qualquer parte do Brasil. Hoje, gosta daqui? Eu gosto daqui. Hoje, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, eu vou dar uma palestra, isso eu conto os dias, para mim dar a palestra e vir correndo. Bom, já deu palestra em quantos lugares? Por quê? Participa Brasil. Do Contraponto e aí a gente manda mensagem no grupo lá e quem vai vir e tal, a produtora Angélica, né? Quem vem daí, mostra uma foto, palestra não sei aonde. Palestra não sei aonde. Não, palestra em já todo deu Brasil. Muita palestra, não sei como é que tá hoje. Em todo o Brasil. Não, eu a partir do... desde que eu comecei a escrever e desde que os meus filhos nasceram, principalmente o último, eu vou ser bem franco contigo, eu gosto de palestra, mas eu já não... Como é que eu vou dizer? Já não tô querendo... eu quero, vamos lá, me bota. Não. Hoje eu já não... Se pagar bem, eu vou. Às vezes pagar bem, às vezes eu posso vender meus livros, às vezes eu vejo assim o quadro, o card de pessoas que estão lá, daí não converge com as minhas ideias. Então daqui a pouco tem pessoas assim que, por exemplo, eu vi um júri uma vez que um advogado me bota a beca no réu, né? Botou a beca dele no réu para dizer que tem que proteger de cara, isso é um absurdo, a beca só passa para o teu filho. Então tem muitas coisas que eu vi que eu comecei a divergir por posições até doutrinárias. Tem doutrinador que eu não gosto do que ele fala. Então assim, o que acontece? Como bom lajadense, eu fico na minha. Sim. É melhor tu ficar na tua e fazer bem feito do que querer explorar e morrer afogado lá na frente, sabe? Merria, sobre o júri, já fez mais de 1000 júris, né? Qual que é o sentimento como advogado? Porque não é todo advogado que faz júri. Claro, tem que só advogados que trabalham na área criminal, né? Senão nunca vão fazer júri, né? Mas como é que é? Mesmo ali são poucos que atuam. Às vezes tu trabalha mesmo na área criminal e outro colega fala e tu acaba não te expondo, tu não dá muito a tua ideia. Como é que é pro Merria estar num júri? Bom, uma coisa muito interessante, eu adoro o júri, eu amo o júri. O júri representa 0,8% de toda a classe dos advogados, ou seja, 1%. Todos que quiserem são bem-vindos. É mesmo? Todos. 0,8%. Não tem 1% daqueles que fazem. Então é o seguinte, todos são bem-vindos. O grande problema do júri é o seguinte, tu tem que ter a capacidade de fazer justiça pública. E aí entra o Marco Merria, como entra todos os antigos. Você fazer justiça pública, você fazer a justiça de todos, olha, é difícil, viu, João? Porque as pessoas têm vergonha de mostrar o que são. Por exemplo, uma coisa é a gente fazer programa, assim, fazer entre nós, mas ele é público. Mas outra coisa é você ver que tem um monte de gente olhando e você não pode errar. Então, isso... E o júri fala a vida de outra pessoa, né? O júri fala a vida de outra pessoa, mas tem uma coisa interessante, Joel. No momento que o primeiro a ser julgado no júri, sabe qual é que é? O advogado. O advogado. A primeira pessoa a ser julgada no júri é o advogado. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas dizem,
a pessoa tem que ser intocada, a pessoa não pode ter uma coisa civil contra, a pessoa tem que ter uma boa condição moral, tem que ter uma família, tem que ter saber se apresentar na sociedade. Sim, isso são elementos de um grande orador, né? Cícero já dizia isso. Um bom orador é aquele que a sociedade vê antes mesmo de você falar. Ou seja, você tem que ter lá a sua reputação de profissional antecede o que você vai dizer. Porque daí as pessoas começam a te olhar. Uhum. Mas para mim é tão interessante que muitas vezes eu fui fazer um júri agora em Viamão, que ninguém me conhecia, nem a juíza, acho que nem a promotora. Mas quando eu comecei a falar, pronto, acabou. Então, existem duas circunstâncias do homem da minha idade. Quantos anos tem o Merria? Eu vou fazer 62, 61. O encanto daquele que te conhece e quer debater contigo, que eu acho legal. A melhor coisa que tem, Joel, é quando você discute com uma pessoa, a pessoa quer te superar. Eu acho o máximo. No campo das ideias. Campo das ideias, claro, sempre. Olha, tu tá errado. Pá, quantas vezes a gente já brigou, assim, no bom sentido? Sim. Pra mim é a melhor coisa que tem. Porque o que acontece? Tu aprende com isso aí. E a segunda coisa é quando você tá lá e a pessoa não te conhece e daí você se faça ser conhecido. Então isso é muito legal. Ninguém te conhece, daí tu começa a falar pronto. Agora, dizer o teu paciente, ou melhor, o teu examinado ou o teu jurado para dentro da história é o fundamento do júri. É o fundamento. Trazer ele para dentro da história, ver a narrativa. Outra coisa, hoje a relação de corpo e jurados é uma coisa interessante. Não adianta mais tu mentir, tá, Joel? Quando você vai fazer um plenário de júri, existem coisas que o cara tem que confessar. Não adianta mais mentir. Não tem mais aquela história, eu vou mentir, porque isso não existe mais. Não existe. O corpo de jurados hoje, Joel, ele é extremamente perspicaz. Os jurados de hoje, cara, eles têm uma visão. Todo mundo está ligado ao mundo, né? Todo mundo. Não, e tem uma coisa sabe, mais né? interessante. Sabe que o jurado, de 10 anos para cá, ele tomou, enquanto elemento, ele tem que fazer justiça. Se der oportunidade para ele, Joel, né? Aí vem muito aquela questão lá quando o sogro de Moisés determinou: eu vou dar para vocês, retire entre os melhores de vocês para vocês serem os melhores juízes, porque tu não pode administrar. Cara, eu vejo uma investidura desses juízes do povo fantástico. Fantástico. E eles sabem julgar. Eles sabem quando tu mente. Eles te analisam quando tu tá contando um caô. Mas tu já mentiu no júri? Não. Cara, para defender alguém... Cara, omitir, obviamente, né? Omitir um fato. Eu acho que a palavra é muito dura dizer que mentir. É muito duro, eu não posso dizer isso aí. Mas eu vou dizer alguma coisa. O advogado tem que saber trabalhar com codinome do que não é verdadeiro. Tem uma e a pergunta clássica, é pertinente. Já mentiu. Tem uma clássica dos advogados que diz assim: olha, doutor, quero te contratar que eu matei alguém. Não. Dizem que tu matou. Isso Às aí. vezes vocês falam tanto convicção, a gente pensa: será que é mesmo eu matei? Acho que não. Não é. Eu, por exemplo, essa fase até eu já passei. Tipo assim, hoje eu já vou para confissão de muitos. Assim, eu fui fazer um júri. Foi o último júri que eu fiz, né? Um empresário já tinha ficado preso. E eu disse: ele seria o mandante do crime. Eu disse: cara, aqui você vai ter que confessar. E a esposa: não pode, vamos para tudo ou nada. Eu digo: não, nós confessando, nós vamos pegar. Ele já cumpriu pena, ele vai estar na rua. Por que eu vou discutir uma coisa pesada numa coisa que o jurado vai saber que foi você? E aí, se desmentir, é pior. É pior, daí ele contou que realmente ele quis mandar fazer isso por essa razão, mas que ele não fez essa qualificadora porque ele entendia que quando o contrato não tinha a ver. Cara, resultado, tá na rua. Então a vitória, às vezes, hoje no júri é uma boa pena. Hoje a vitória do júri é uma boa pena. Não é absolvição. E olha, mente o advogado que diz: eu só trabalho com absolvição. Isso é mentira. Hoje tu tem que trabalhar com os melhores apenamentos. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E isso aí, Joel, cada júri é um júri, cada caso é um caso. E a pessoa que pensa ao contrário está dizendo errado. As leis no Brasil são boas, não? Porque todo mundo fala mal, né? As leis, tu faz, não acontece nada. Chama um bom advogado, te coloca em liberdade. Cara, eu acho que, às vezes, no Brasil, elas não são boas porque nós não temos um bom Supremo. Começa de cima. Começa de cima. Então, por exemplo, quando os caras estabeleceram, né, uma regra de que só pode haver uma base de validade a partir de um bom julgamento constitucional,
nós se arrebentamos. Só pode, olha o que eu digo, só pode ter um bom julgamento quando tiver uma boa validade constitucional, tá? É porque nós entendemos que temos que ter um bom Supremo. Então, se tu não tem um bom Supremo, tu não tem uma boa validade. E também entendo que tem um grande pensador, salvo engano, acho que o nome dele é Borelli, um constitucionalista, que diz o seguinte, né? Que na medida em que os problemas forem constitucionais e tiver bons ministros, não haverá mais crime. Então não adianta, Joel, você dizer que as leis são boas se o próprio Supremo abre o espaço de fazer várias interpretações sobre o mesmo assunto. Várias interpretações se a caneca é branca, mas daí a caneca ela é redonda, mas não é redonda, ela é feita de porcelana. Cara, não existe no nosso mundo do crime. E o que acontece? Quem ganha disso aí são os criminosos, são as pessoas malvadas. Nós temos que entender que o crime sempre está à frente da pessoa boa. Nós se ajustamos ao criminoso, porque o criminoso é que pensa a maldade. Interessante. Então, quando ele está na frente, nós sempre estamos atrás, então nós não conseguimos controlar aquilo ali. Nós precisamos ter uma previsão. Então, nós temos que refreá-lo estar na frente. A ideia de lei é refrear para os caras não correr para frente, para não fazer maldade. Mas também, né? Agora, bem atual, semana passada, a tia, a sobrinha, leva o tio para tirar um empréstimo de 17 mil e ele está morto. Aí, e não existe na lei, porque nunca se imaginou que poderia, ou seja, alguém morreu, vai ser cancelado. O empréstimo, alguém morreu e tem uma conta, né? Então vai ter uma indenização, vai ter um seguro. Agora, não se imaginou na lei brasileira que alguém fosse pegar um cadáver, levar para um banco, quer dizer, levou um cadáver até que prove o contrário, daqui a pouco já tem um advogado de defesa, o Merri David diz, não, ele morreu dentro do banco, né? Seria dizer o quê? Mas, Joel, existem coisas piores do que isso que eu corto todos os dias. Quantos velhinhos assinam coisas na marretada e vão no banco coagidos para fazer empréstimos? Ah, sim. Você está entendendo? Então sim, as pessoas veem uma coisa que, para mim, aquilo ali já é reticente. Para mim já tinha um espírito de maldade, porque uma pessoa para levar um velhinho doente para fazer empréstimo... Well, não nasceu ali, né? Não foi ali essa relação. Ali, né? Não foi, tu disse tudo, não foi ali. Agora, aqui nós temos muitos velhinhos que fazem isso. Às vezes muito perto de ti, que se utilizam, às vezes, não recebe nada porque o filho pega, tem o um neto... cartão. Mas Joel, desculpe. É muito, né? Isso é muito no Brasil, é muito no nosso estado, é muito na nossa cidade. Ganhou manchete agora. Mas aí que tá, as pessoas serviu de manchete porque teve horror, né? Tudo que é bárbaro, horrível, chama atenção. Mas os velhinhos, como eu falei, e os velhinhos que têm filhos que têm com cartão, que utilizam todos os proventos dos velhinhos. Os velhinhos estão lá na casinha, na caminha dele, às vezes não tem o que comer, ou se tem que comer é uma coisa limitada, e eles sustentam, às vezes, todos. Isso isso ocorre sempre. Esse tipo de flagelo humano de pegar as pessoas que têm uma aposentadoria é uma fonte de riqueza para muitos sem vergonha. Então, assim, isso existe muito em nosso meio. E aí, como é que a gente controla? A gente não controla porque o velhinho não reclama. Uhum. Ele não tem força para chegar no delegado. Calado, ele sofre calado e se acontecer alguma coisa, quem é que vai cuidar dele? Então, isso, Joel, é para mostrar para a nossa sociedade o que nós vemos lá, nós temos que ver aqui. São paralelos. O grande problema dos crimes é que eles se transformam numa coisa unitária e se esquecem, às vezes, das coisas paralelas. E uma das coisas paralelas hoje é a exploração dos velhinhos de maus tratos. O que se representou hoje foi uma barbaridade de uma mulher pegar a pena e escrever, pedir para ele escrever com a caneta. Mas isso aqui já é, como tu mesmo falou, dá muito mais tempo, não muito mais tempo, existe uma história de opressão esse senhor. Né? Agora, quantos velhinhos a gente conhece que estão nesse patamar e que estão lá, que controlam o celular dele, que controlam as contas? Que a gente nem imagina, talvez. Que a gente nem imagina. E outra coisa, Joel, isso é pessoas de bem, da classe média. Não é em vila? Não é em vila, em todos os lugares a gente percebe, mas quem tem força? Então, eu acho que tem que haver digamos assim, um certo controle por parte dos bancos, do meu modo de ver, certas entrevistas particulares, biométricas, né? Existem meios hoje da inteligência artificial fazer a construção de controle, existe. O bom da inteligência artificial é que ela pensa mais rápido que os humanos. Então, existe algum controle biomédico para essas pessoas dizerem que estão sofrendo coação? Sim, desde temperatura, pulsação,
estudo facial que vai dizer, não, esse aqui tem algo de Aí errado. entra a inteligência artificial. Aí entra o querer, entra a vontade do Estado, porque, Joel, o que aconteceu ali e que foi vexame em todo o Brasil é apenas a ponta do iceberg. Merria, olha, que entrevista fantástica, foi muito bom. Obrigado pela tua participação. Conheci um pouco melhor, porque às vezes a gente, no decorrer do dia a dia, às vezes a gente se encontra no corredor, mas não é como a gente conversar e conhecer de maneira mais profunda o Marco Merria. Obrigado, viu, Merria? Ô, Joel, um prazer enorme estar sempre contigo. Sabe que todo contraponto e toda matéria que eu faço contigo, a gente sempre aprende. A gente se retroalimenta o conhecimento. Então, muito obrigado por participar desse teu espaço aqui de fala. Eu espero que possa ter colaborado com esse teu podcast. Valeu! Valeu. Esse Marco Merria, o advogado criminalista que falou sobre muitas coisas, só não falou quanto que ganhou do Adélio Bispo. Só no livro, né? No livro. E aonde o pessoal compra? Pela Amazon. Amazon. Tem. Vai lá só pegar Marco Merria, vai ter Adélio Bispo, vai ter o livro Amazon. É bem baratinho, João. Vale a pena. Bem baratinho? É baratinho. Vale a pena. Merece. Um grande abraço. Então esse programa estará no ar daqui a pouco. E na semana que vem outro entrevistado. Quem será que vai passar por essa mesa? Aqui no Eu Podcast.